Posto o egrégio plenário, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 18 de agosto de 2014. Registro aqui os pesares do tribunal pelo passamento da nossa colega Joanice, no último sábado, agora no sábado passado. Foi juiz eleitoral Tangará da Serra. Então fica aqui as condolências a toda a família. Submeto à aprovação a ata 8.168, do dia 15 de agosto de 2014. Se não houver alguma manifestação para efeito de retificação ou algum esclarecimento, diante do silêncio, declaro aprovado. Oportunidade de cumprimento aos eminentes pares, doutor procurador, advogados aqui presentes, os nossos servidores. Coloco em julgamento 2 da pauta o processo 38.375, registro de candidatura RRC, candidato a cargo de deputado estadual, requerente Partido Social Democrático, o candidato Gilmar Donizete Fabris, impugnante o Ministério Público, com pedido de preferência com sustentação oral, a ser feita pelo insigne advogado Rodrigo Terra Cirineu. A relatoria do Dr. Pedro Francisco, a quem concedo a palavra. Trata-se de pedido de registro de candidatura de Gilmar Donizete Fabris ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2012 pelo Partido Social Democrático. A douta Procuradoria Regional Eleitoral ajuizou a ação de impugnação de registro de candidatura, alega que o candidato incide na inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha J, da Lei Complementar 64/90, foi condenado por este egrégio Tribunal Regional Eleitoral no julgamento de representação por arrecadação e gasto ilícito de recurso. O impugnante anota, contudo, que o candidato impugnado conseguiu, junto ao colendo do Tribunal Superior Eleitoral, medida cautelar que lhe suspendeu a inelegibilidade até o julgamento do recurso ordinário interposto contra a decisão deste tribunal. Por isso, segundo o impugnante, o candidato permanece com a causa de inelegibilidade suspensa e o seu registro de candidatura somente poderá ser deferido sob condição, pois sua manutenção fica vinculada ao julgamento do respectivo recurso ou revogação da liminar concedida. O candidato requerente apresentou contestação. Inicialmente alega a ausência de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido formulado pela parte impugnante, pois a própria Procuradoria Regional Eleitoral admite que o candidato obteve decisão liminar que lhe afastou a inelegibilidade. Daí sustentar que o registro deve ser deferido normalmente e não sob condição. No mérito, afirma que o acórdão deste tribunal, proferido nos autos que indico no meu relatório, não tratou a respeito de qual seria a participação do candidato na ilicitude perpetrada, sendo que ele poderia, no máximo, ser o seu beneficiário, jamais o seu autor. Por isso, o candidato não sofre a inelegibilidade reflexa proveniente da decisão colegiada, é o relatório. Conselho a palavra do doutor procurador. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal, excelentíssimos senhores desembargadores desse egrégio tribunal, excelentíssimos senhores advogados, servidores. Conforme já exposto pelo doutor relator, o Ministério Público ajuizou a ação de impugnação contra o pré-candidato ora requerente, basicamente em razão do fato de ele ter sido condenado pela prática do ilícito previsto no artigo 30A da Lei das Eleições e, por isso, então, incidir na hipótese de inelegibilidade da linha J. No caso desse requerimento, o ora pré-candidato ele foi condenado, mas obteve efeito suspensivo em recurso ordinário interposto ao TSE e se encontra, então, com a sua inelegibilidade suspensa por força de decisão liminar. Nesses casos, com fundamento no artigo 26C, parágrafo 2º da Lei Complementar 64/90, o Ministério Público entende que o requerimento de registro deve ser deferido sob condição, uma vez que, cassada a liminar, o registro ou o diploma eles ficam também prejudicados, exatamente por força desse dispositivo a que eu fiz referência, que foi inserido pela lei da ficha limpa.
E eu gostaria de destacar também que o TSE tem inúmeros precedentes, inclusive alguns de 2013, bastante recentes, no sentido de que, nesses casos em que há obtenção de liminar suspendendo efeito de inelegibilidade, o requerimento de registro deve ser deferido sob condição. E é isso o que o Ministério Público pede nesse momento. Então, com essas breves considerações, eu pugno pela procedência da ação que foi ajuizada para que o registro seja deferido sob condição. Você dá a palavra ao doutor advogado. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal Pereira da Silva, excelentíssimo senhor relator, doutor Pedro Francisco, em nome do qual peço para comentar os demais membros desse colegiado, excelentíssima senhora desembargadora Maria Helena Povas, senhores servidores, colegas advogados, bom dia. Antes de adentrar, presidente, na sustentação propriamente dita, eu perguntaria ao doutor Pedro Francisco se não seria o caso de julgar em conjunto a impugnação formulada também contra o Zé Carlos do Pátio, que a questão de fundo é um pouquinho diferente, mas se trata da linha J e são os mesmos fundamentos, aí até por uma questão de economia processual eu já ocuparia a tribuna de uma vez só. De minha parte, estou de acordo, podemos anunciar em bloco. Procederia a leitura do relatório também? Ou... Na verdade, dispensaria, poderíamos passar direto a palavra do doutor Procurador Regional Eleitoral. Então, com a anuência do doutor relator, então fica também anunciado para julgamento, que é o 3 da pauta, o 30751, registro de candidatura RRC, coligação Avança Mato Grosso, candidato José Carlos Junqueira de Araújo. Impugnante Ministério Público, conceda a palavra. Senhor presidente, como foi dito já pelo nobre advogado, os casos são praticamente idênticos, então as considerações que eu fiz anteriormente se aplicam também no caso do ora requerente José Carlos Junqueira. Em razão disso, eu reitero aqui o que eu já expus anteriormente, uma vez que a situação ela é basicamente igual, e também impugno pela procedência da ação de impugnação para que o registro seja deferido sob condição. Doutor relator, com relação ao relatório... Então, a do José Carlos do Pátio, de fato, essa situação é muito parecida, então dou o caso por relatado também, né? Então, conceda a palavra, doutor. Excelências, como bem colocado então no relatório e também na sustentação oral do digno representante do Ministério Público Eleitoral, a questão cinge-se nessa oportunidade. Eu acho que é a primeira vez que o tribunal vai enfrentar uma situação como essa, até acho que o TSE não tem nada parecido, que é a questão de o deferimento do registro de candidatura, no caso a possibilidade dele ser deferido sob condição. Não obstante a preocupação que o Ministério Público tem, uma preocupação até louvável, nós acreditamos que do ponto de vista processual esse deferimento sob condição ele afigura-se impossível. E afigura-se impossível porque a lei não prevê em nenhum dispositivo que haja esse deferimento sob condição. O multicitado, o conhecido parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504 diz que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade elas serão aferidas no momento do pedido de registro. E no momento do pedido de registro, né, nessa oportunidade, nas eleições, ambos os candidatos estão amparados por decisões liminares proferidas por ministros do Tribunal Superior Eleitoral, suspendendo a inelegibilidade. Veja, se há a suspensão da inelegibilidade, em tese, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral mostrou-se equivocada no primeiro plano. E aí, a questão que se coloca é o seguinte, é o candidato que deve suportar o ônus dessa demora processual? Porque a questão que se coloca aqui é o seguinte, você defere o registro aqui pela metade. Porque como é que vai sair a divulgação disso, o efeito extrajurídico disso numa campanha eleitoral? Você incute no eleitorado a ideia de que o eleitor pode votar, mas o voto dele pode não ser válido, porque o candidato pode vir a ser cassado em decorrência de um julgamento de uma outra ação. E falando em jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, com as vênias de estilo que lançamos à Procuradoria Regional Eleitoral, parece-nos que o entendimento prevalecente no TSE é o oposto. Por quê? Tem um precedente proveniente de um município do interior da Bahia, que nós até utilizamos naquele conhecido julgamento do prefeito de Barra do Garças, em que o ministro Henrique Neves
e depois ele também teve a oportunidade de reiterar isso em outras ocasiões oficiais, que o deferimento do registro de candidatura, ele é aferido no momento que o candidato faz o pedido. E a eventual perda da liminar suspensiva acarreta não o desfazimento automático. Ele tem que ter, no mínimo, um procedimento próprio, a partir do momento que é revogada essa liminar, com direito à defesa do candidato, para que ele possa, eventualmente, dizer, olha, tá certo, a liminar caiu, mas eu não enquadro na inelegibilidade. Como foi o caso do prefeito de Barra. O ministro João Otávio Noronha, quando analisou a pedido acautelatório que fizemos no mandato de segurança, ele entendeu que o prefeito não se enquadrava na linha D, por se tratar de uso indevido dos meios de comunicação. E aí o que acontece? Se esse registro for deferido sob condição, na verdade é uma válvula de uma granada, porque revogou a liminar automaticamente, o candidato vai perder o registro, o diploma e até mesmo o mandato eletivo, sem ter a oportunidade de se defender. Então, como foi bem colocado na defesa escrita de ambos os candidatos, na verdade nós entendemos que isso aí é uma manobra engenhosa do Ministério Público Eleitoral, muito inteligente, mas que fere o devido processo legal contraditório e ampla defesa, porque você não autoriza o candidato, depois de cassada a liminar, de se manifestar a respeito do tema, de se manifestar ao judiciário num procedimento próprio. E aí eu volto a dizer da jurisprudência capitaneada pelo ministro Henrique Neves no TSE, de que ele acha necessário que tenha um procedimento próprio para que seja arguida essa inelegibilidade. E outra situação também, excelências, é a interpretação sistemática que tem que ser feita da legislação eleitoral. Porque nós temos etapas com vários procedimentos. Então, agora é a fase da impugnação do registro de candidatura. Se essa liminar eventualmente caia no decorrer da campanha, sobra ao Ministério Público e aos demais legitimados a oportunidade de entrar com recurso com a expedição de diploma. E eu vou além. Como a ficha limpa ela introduziu no ordenamento jurídico essa preocupação com a questão das inelegibilidades, poderia até se cogitar do ajuizamento de uma ação de impugnação de mandato eletivo, embora não conste no rol hipotético da Constituição Federal tratar de inelegibilidade, mas poderíamos admitir até a data da ação de impugnação de mandato eletivo para que essa inelegibilidade que veio a acontecer novamente pela perda da liminar pudesse ser alegada. Agora, você pegar um exemplo de um candidato que no momento do registro de candidatura estava plenamente elegível, passados 2 anos e meio, essa liminar cai, e você desconstituir automaticamente o mandato dele sem a possibilidade, inclusive, de ele se manifestar a respeito disso, viola não só os já defendidos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mas também a própria interpretação sistemática. Porque a legislação eleitoral ela visa garantir segurança jurídica, e não é à toa que o parágrafo 10 do artigo 11 ele prevê justamente que essas condições e causas serão aferidas na data do pedido de registro. E ainda não tivemos a oportunidade de discutir a técnica processual, mas a lei complementar 185, em que pese os anseios populares que são defendidos até pelos tribunais com relação à sua criação, ela é de uma técnica sofrível. Porque até mesmo no aspecto processual, esse parágrafo 2º do artigo 26C, ele não traz nada, ele só diz que será automaticamente desconstituído, mas ele, inclusive, ele se choca com o parágrafo 10 do artigo 11. Então há até um conflito que deveria ser solvido, relacionado, daí porque o entendimento do ministro Henrique Neves, nesse sentido, também temos a doutrina de Adriano Soares da Costa, que diz que esse parágrafo 2º do artigo 26C, ele não pode ser levado ao pé da letra a ponto de interferir em situações absolutamente consumadas. Então, com base nesse raciocínio, e também trazendo, se é verdade, e aí por uma questão de lealdade processual, nós temos que admitir que existe sim esse precedente, no nosso modo de ver, existe um precedente da ministra Laurita Vaz, se não me falha a memória, no sentido de que o registro deve ser deferido sob condição. Há, por outro lado, precedentes do ministro Fernando Neves, na época que era ministro do TSE, em que uma situação parecida aconteceu. Um candidato teve um problema com a quitação eleitoral e conseguiu uma decisão liminar da Justiça Eleitoral. E outro tinha, por exemplo,
uma rejeição de contas nos tribunais de contas e eventualmente era agraciado com uma liminar judicial. Aí faziam a impugnação pedindo para que o registro fosse deferido sob condição. E o ministro, naquela oportunidade, então, disse que não há possibilidade nenhuma do registro ser deferido sob condição, porque a lei não trata dessa possibilidade. Ou, no momento da verificação, ele é elegível ou é inelegível. Esse meio termo não existe. E aí, como defendem certos operadores do direito, há a possibilidade, então, de desconstituição posterior. Mas aí, então, que se abra um novo procedimento e se discuta que a grande preocupação é a perda da liminar. Então, que a perda da liminar se discuta num novo procedimento. E que fique o candidato, então, nesse momento, agraciado com o deferimento integral, porque não há, além da previsão legal, a interpretação que se extrai das legislações, das normas pertinentes, nos conduz a entender desenganadamente que não há possibilidade desse registro sob condição, e aí reitero mais uma vez, inclusive pelos efeitos políticos nefastos, né, que incute no eleitorado o seu candidato ter um registro sob condição. A parcela mais significativa do eleitorado não vai entender bulhufas do que a Justiça Eleitoral venha a decidir e, convenhamos, de processualmente inadmissível esse registro sob condição. Então, com base nesses fundamentos, a defesa pede não só no processo que foi primeiro pautado do candidato Gilmar Fávaro, mas também de José Carlos Junqueira de Araújo, o indeferimento dessa impugnação, que é até engraçado, é uma impugnação para deferir o registro sob condição. Até tecnicamente, não sei se seria adequado. Então, o indeferimento do pedido com as vênias externadas mais uma vez à Procuradoria, que vem fazendo um papel brilhante, mas nós entendemos que esse caso é de indeferimento com registro integral. Muito obrigado, excelência. Então, a palavra do doutor relator. A questão discutida nestes processos de registro de candidatura é de fácil deslinde, devendo-se evitar o alongamento da controvérsia em preliminares desnecessários. Uma única decisão é suficiente. É evidente o equívoco da tese do candidato impugnado quando afirma que o acordo deste tribunal não geraria sua inelegibilidade reflexa. Ele sustenta que a decisão, que aliás foi deste mesmo relator, não teria pronunciado expressamente qual foi a participação do senhor Gilmar Donizete Fabris na conduta ilícita apontada. Ora, não custa lembrar que o senhor Gilmar Fabris foi o réu na representação por arrecadação e gasto ilícito de recursos na campanha de 2010. Ele se defendeu e foi condenado por este plenário. Perdeu, portanto, o mandato eletivo de deputado estadual em razão daquela condenação. Aqui, em sede de registro, o candidato pretende resolver o conteúdo e o mérito daquela decisão, ao afirmar supostamente que o acordo não teria individualizado a sua conduta. Nada mais equivocado. Para fins da inelegibilidade reflexa, basta que o mandatário tenha perdido seu cargo diploma em sede de representação eleitoral com base no artigo 30A da Lei Eleitoral, por decisão colegiada. Apenas isso é o que está escrito expressamente na linha J do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64/90. Ficar discutindo agora em registro de candidatura se o candidato participou direto ou indiretamente, ou se foi autor ou mero beneficiário do ilícito, é absolutamente desnecessário, inócuo e irrelevante. A lei não prevê essa discussão para fins de inelegibilidade. Outro argumento falso do candidato impugnado é o de que o Ministério Público Eleitoral não teria interesse processual ou pedido juridicamente lícito ao propor a presente impugnação, já que o candidato não está inelegível. Anoto que o ora requerente não está inelegível em razão de uma medida judicial cautelar. A tutela cautelar é, por sua própria natureza, precária, reversível e mutável. Pode ser alterada ou revogada a qualquer tempo pelo Poder Judiciário e apenas subsiste até o julgamento da respectiva ação ou recurso principal. Exatamente porque a suspensão da inelegibilidade obtida pelo requerente não é definitiva, mas apenas liminar, é que o Ministério Público Eleitoral pode propor esta impugnação de registro, que poderá ter sucesso caso a liminar venha a não mais subsistir. A precariedade da conduta cautelar fornece o interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido do impugnante, independentemente de se tem ou não razão. Afastadas as teses do candidato impugnado,
passo a enfrentar o pedido do impugnante, tal seja a da concessão do registro sob condição. Entendo com todas as vênias que a interpretação correta do parágrafo 2º do artigo 26C da Lei Complementar 64/90 não pode levar à conclusão de que o registro do ora requerente deva ser deferido sob condição. A expressão registro sob condição é, em direito eleitoral, normalmente reservada à situação do candidato que, tendo seu requerimento de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral, recorre tempestivamente e concorre no pleito sob a condição de ter o seu apelo provido pela instância superior. Daí se dizer que ele tem o registro, embora indeferido, porque recorreu. Mas a subsistência posterior do seu registro fica sob uma condição, qual seja a de lograr êxito no recurso eleitoral. Então, concorrer sob condição, inclusive com seu nome na urna eletrônica e podendo fazer campanha, é próprio daquele candidato que teve o seu requerimento de candidatura inicialmente indeferido. Não se pode confundir o conteúdo do artigo da norma do parágrafo 2º da Lei Complementar 64, do artigo 26 da letra C, com a natureza do pronunciamento jurisdicional que julga o requerimento de registro. Uma não influi na outra. No presente momento, data do julgamento deste registro, o requerente preenche todas as condições de inelegibilidade e não incide em nenhuma inelegibilidade sob fato jurídico inconteste. O seu registro deve ser deferido sem ressalvas. Por outro lado, isso não significa que o seu registro de candidatura ficará imune à mudança. Caso a liminar que ele obtenha venha a ser revogada, qualquer legitimado poderá, no veículo processual adequado, inclusive nesta ação, pedir a desconstituição do registro ou, se for eleito, a cassação de seu diploma. Repito, uma circunstância não influi na outra. A primeira conclusão é a seguinte: para a incidência e eficácia do parágrafo 2º do artigo 26, letra C, não é necessário que o registro seja conferido sob condição. Segunda conclusão: obtendo o registro normalmente, sem qualquer ressalva, ainda assim será possível que o candidato venha a perder o registro ou o mandato em razão do parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Complementar 64/90. A obtenção do registro sem qualquer ressalva não lhe confere suposta salvaguarda em relação à lei. Mesmo que este requerimento de registro de candidatura deferido pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso venha a transitar em julgado, ainda assim será possível desconstituir o diploma com base no parágrafo 2º do artigo 26, letra C, em razão da revogação de liminar, caso um legitimado venha a propor um recurso contra a expedição de diploma, por exemplo, dentre outras medidas, inclusive a própria execução desse julgado. Aliás, eu quero até fazer um acréscimo aqui nesse ponto no meu voto, em razão da fala do ilustre advogado aqui em plenário, que se reportou ao caso de Barra do Garça, que eu conheço bem porque, inclusive, foi quem prestou as informações a pedido da presidência ao eminente ministro Noronha. Naquele caso, na liminar, o ministro disse expressamente que o procedimento adotado pelo TRE foi o correto. Ali tratava-se de execução de um cumprimento de julgado, simplesmente. Não há necessidade de se instaurar o novo contraditório, como disse aqui o ilustre advogado. O motivo que o levou a conceder a liminar foi porque ele entendeu que o prefeito de Barra do Garça não fora condenado por abuso do poder econômico, apenas pelo uso indevido dos meios de comunicação social. Essa foi a razão da concessão da liminar, e não propriamente em razão da atuação deste tribunal, que simplesmente determinou o cumprimento do julgado. Aqui, nesse ponto, eu não concordo com essa posição de que o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Complementar exige o cumprimento, exige a propositura de uma ação própria, no prazo próprio. Não, é simplesmente considerada que a situação do candidato que estava concorrendo com base em uma liminar, essa decisão foi modificada, apenas se executa-se o julgado, ou seja, desconstituindo a situação. Retornamos no tempo para corrigir aquela situação que estava com suporte na liminar. Então é um simples cumprimento do julgado
não há necessidade de propositura. É claro que, se houver propositura de ação, nada impede que se possa ser utilizado. Quer dizer, nós sabemos que existem ações que podem ser propostas quando o candidato, como um recurso contra expedição de diploma, por exemplo. Então, é apenas um exemplo, é apenas um caso que também pode levar à perda do cargo ou do mandato, né? Bom, então, passados esses esclarecimentos, prossigo apenas para concluir que, com essas considerações, defiro o registro de candidatura de Gilmar Donizete Fabris ao cargo de deputado estadual nessas eleições, aplicando o mesmo entendimento ao outro caso que também está sendo julgado em bloco. Como voto, estou à disposição para algum esclarecimento. Por voto, doutor Agamenon. Relator. Doutor Lídio Modesto. Também o acompanho. Doutor André Luiz Posetti. Eu acompanho o voto do eminente relator. Desembargadora Maria Helena. Acompanho do relator. Então, proclamo o resultado para os dois que foram anunciados. O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente as impugnações e deferiu o pedido de registro de candidatura de Gilmar Donizete Fabris e de José Carlos Junqueira de Araújo, nos termos do voto do outro relator, em consonância parcial, né, com o parecer ministerial. Da pauta, registro de candidatura RIC, candidato a cargo de deputado estadual, requerente coligação Amor a Nossa Gente 2, candidato Marilene Dias dos Santos. Embaixadora Maria Helena, relatora, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. A coligação Amor à Nossa Gente 2 requer o registro da candidatura de Marilene Dias dos Santos no cargo de deputada estadual pelo Partido da República, nos termos do disposto no artigo 11 da Lei 9.504 e no artigo 20 da Resolução TSE 23.405. Secretaria Judiciária desta Corte, após consulta ao sistema de candidaturas, verificou que a requerente não possuía filiação partidária. A candidata apresenta esclarecimentos, foi alegando que, em suma, que é afiliado ao Partido da República desde 12 de junho de 2007, tanto que concorreu ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2008, pela referida agremiação partidária, e assim deveria ter seu atual requerimento de registro de candidatura deferido igualmente ao deferimento ocorrido naquela época e ainda junta documentos de folhas. Adota a Procuradoria oferta parecer pelo indeferimento do presente requerimento de registro de candidatura ao argumento que a ficha de filiação juntada pela candidata não serve de prova, por consistir em documentos produzidos de forma unilateral, bem ainda que as condições para cada eleição devem ser aferidas isoladamente, não servindo de prova para atual pleito ou eventual deferimento obtido em eleições pretéritas. Permanecendo dúvidas sobre as circunstâncias da desfiliação, determinei diligências para esclarecer o ocorrido, oportunidade em que foram juntados os documentos e folhas que atestam que a candidata requerente teve sua filiação partidária cancelada em 16 de 12 de 2009 por sentença proferida no processo de dupla filiação número 75/2009, que tramitou na 51ª Zona Eleitoral. A candidata apresentou manifestação às folhas, juntando comprovando a entrega de lista de filiados em março de 2010 ao juiz da 51ª, o que, segundo a requerente, comprovaria que estaria devidamente filiado ao Partido da República desde 12 de 6 de 2007. Douta Procuradoria instada a se manifestar sobre os novos documentos juntados aos autos, ofertando parecer pelo indeferimento do pedido, uma vez que os documentos carreados aos autos pela candidata apenas demonstram que ela se filiara ao PR em 2007, sendo certo que fora exatamente essa filiação cancelada pela decisão do magistrado da 51ª Zona em 2009, não havendo demonstração de qualquer ato posterior àquela decisão judicial que poderia ser considerada como alteração do quadro fático em discussão, motivo pelo qual reitera seu posicionamento anterior. É o sucinto relatório. Corredor do parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Dispares, início a fundamentação do meu voto, socorrendo-me dos mesmos precedentes da súmula TSE 20, invocados pela candidata Marilene Dias dos Santos, para ressaltar que cabe a ela demonstrar cabalmente que a ausência de sua filiação
partidária decorreu de desídia ou má-fé do partido político ou demonstrar por meios idôneos que de fato é afiliado à agremiação partidária pela qual deseja concorrer a cargo eletivo. Da análise dos autos, constato que foram apresentados documentos particulares produzidos unilateralmente e sem fé pública, sendo inidôneos para comprovar perante essa justiça especializada a filiação da candidata ao Partido da República. O colendo do TSE já sedimentou o entendimento de que a comprovação da filiação partidária dá-se pelo cadastro eleitoral, pois cumpre ao partido encaminhar a lista de seus filiados à Justiça Eleitoral. Nesse sentido, confira-se. Eu transcrevo aqui a decisão do TSE da lavra do ministro Marco Aurélio Mendes Farias. Transcrevo também na sequência outro julgado nessa mesma linha desta feita do ministro Marcelo Ribeiro. Continuo eu. O fato do registro da requerente ter sido deferido no pleito de 2008 apenas comprova que preencheu os requisitos de elegibilidade naquela oportunidade, não se prestando a fazer prova de sua filiação partidária para estas eleições gerais, até porque, como bem salientado pela ilustrada Procuradoria Eleitoral, aquela ou eventual outras circunstâncias irregular pode ter passado desapercebidas a análise do juiz eleitoral, o que não ocorreu neste feito. No tocante ao encaminhamento da lista em março de 2010, melhor sorte não cabe à candidata, pois as folhas 77 verifica-se que a data de filiação informada foi a de 12 de 6 de 2007, levando a inequívoca conclusão de que o partido apenas reenviou lista de filiação pretérita, mediante a qual informou filiação que já havia sido cancelada pela decisão do juiz da 51ª Zona Eleitoral em dezembro de 2009, não tendo, obviamente, o condão de anular aquela decisão judicial. Em síntese, não existindo nos autos outros elementos que comprovem cabalmente que a requerente era afiliada ao Partido da República antes ou até 5 de 10 de 2013, que por motivos alheios à sua vontade decidida do partido, por exemplo, seu nome não figurou à lista entregue à Justiça Eleitoral, os documentos de natureza particular nas quais sustenta suas afirmações não podem ser acatados para os efeitos pretendidos, consoante firme jurisprudência do colendo do TSE. Pelo exposto, diante da ausência do preenchimento de uma dos requisitos da elegibilidade em consonância com o parecer da doutora Procuradoria, com fulcro no artigo 4.4 da resolução do TSE, indefiro o registro de candidatura de Marilene Dias dos Santos ao cargo de deputado estadual. É como voto, senhor presidente. Qual é o voto do doutor Pedro Francisco? Acompanho o eminente relator. Doutora Gamenon? Acompanho o eminente relatora. Doutor Lídio Modesto? Também de acordo com a relatora. Doutor André Posetti? De acordo com a relatora, senhor. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Marilene Dias dos Santos, tendo o voto da outra relatora, em consonância com o parecer ministerial. 4 da pauta, o processo número 68.944, registro de candidatura, RRC, candidato ao cargo de deputado federal. Coligação Vivo Mato Grosso 2, candidato Eusirene Rossetti Gomes, cargo de deputado federal. Doutora Gamenon, relator, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado pela candidata Eusirene Rossetti Gomes para concorrer pela coligação Vivo Mato Grosso 2 ao cargo de deputado federal às eleições de 2014, instruído com os documentos exigidos pela resolução do TSE 23405. A candidata se apresenta com o nome para a urna de Leninha Rossetti e o número 7799. Notificado a sanar algumas irregularidades, a requerente trouxe aos autos documentos de folhas 57 e 63. As folhas 49 e 52 consta informação da Secretaria Judiciária em cumprimento ao artigo 35, incisos 1 e 2 da resolução 23405 do TSE. Constando a ausência de comprovação de filiação partidária e a ausência de indicação em ata da Comissão Executiva. A Secretaria Judiciária fez publicar o edital de pedido de registro em vaga remanescente. A Procuradoria Regional Eleitoral impugnou o presente registro, conforme folhas 23 e 25, alegando que não haveria mais vagas disponíveis para preenchimento, vez que o número limite teria sido atingido com a indicação de 25 nomes em convenção. A Secretaria Judiciária certifica a ausência de impugnação ao DRAP da coligação à folha 38. Dado vista da outra Procuradoria, esta manifestou-se pelo indeferimento do registro ante a não comprovação de filiação e pela manutenção dos termos da impugnação apresentada, tendo visto que a coligação escolheu em convenção 25 pré-candidatos, ultrapassando o limite máximo permitido. É o relatório, senhor presidente.
Será para o doutor procurador. Senhor presidente, eu reitero os termos da ação de impugnação e destaco que, além das questões que foram tratadas na nossa ação, posteriormente também constatou-se que a hora requerente não tem filiação partidária, então, por esses motivos, o Ministério Público pugna pelo indeferimento do registro. Retorna a palavra ao doutor relator. Nesses autos, a Procuradoria Regional Eleitoral impugnou o registro, uma vez que o limite da candidatura teria sido extrapolado. Em que pese o posicionamento da Procuradoria, a impugnação deve ser julgada improcedente, isso porque a Convenção deliberou o nome de 25 pré-candidatos, porém as candidaturas sequer chegaram a ser requeridas, e, portanto, o número máximo não foi observado. Saliente que a legislação prevê a possibilidade de preenchimento na forma da vaga remanescente, no termo do artigo 10, parágrafo 5º da Lei 9.504/97. Quando o julgamento do DRAP, essa matéria já foi debatida, instante que foi acolhida a possibilidade da vaga remanescente com a viabilização da adequação da cláusula de reserva de gênero. O julgamento recente do TSE foi mais adiante, autorizou que mesmo o candidato escolhido em convenção e que tenha deixado de requerer seu registro até o dia 5 de julho, através de pedido coletivo, ou até dia 7 de julho, através de pedido individual, possa requerer sua candidatura em vaga remanescente. Eu trago julgado da palavra do ministro Henrique Neves da Silva e conclui-se que as vagas às quais a coligação tem direito devem ser observadas quando o requerimento do registro e não da deliberação da convenção, pois ainda que tenha perdido o prazo para apresentar o RRC ou RRI do candidato, o partido ou coligação pode fazê-lo na forma de vaga remanescente. Passo a análise da documentação apresentada pela coligação requerente. O requerimento de registro fora subscrito por representante devidamente legitimado, conforme o documento protocolizado às folhas 2 e 6. No presente caso, é importante ainda frisar que houve delegação em convenção para que o órgão deliberativo do partido ou a comissão executiva indicasse os candidatos à vaga remanescente e a indicação consta da ata de folha 661. No entanto, resta uma irregularidade que antecede a todas as outras questões, a ausência de filiação partidária. Quando foi notificada pela Secretaria Judiciária para apresentar os documentos, a própria requerente trouxe a cópia da ficha de filiação partidária. Tal documento, entretanto, é particular, produzido unilateralmente, desprovido de fé pública e a jurisprudência que não aceita tal sorte de documento para comprovar a filiação partidária. A requerente alega as folhas 57 e 58 que filiou-se ao Solidariedade em 4 de outubro de 2013, mas que por erro no preenchimento seu nome não constou da referida lista de filiados encaminhada em 15 de outubro de 2013 e 15 de abril de 2014. Pelo que se verifica, presidente, eu vou resumir agora, eu estou concluindo pela improcedência da ação de impugnação do registro de candidatura e, no caso, indeferir o registro de Eusirene Rossetti Gomes ante a não comprovação de filiação partidária, restando ausente a condição de elegibilidade capitulada no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 9.504/97. Eu indefiro o requerimento da registratura da candidata Eusirene Rossetti Gomes ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014. E ressalto ao final que o cumprimento do percentual de reserva de gênero deverá ser observado pela coligação. É como voto, senhor presidente. Com voto, doutor Lídio Modesto. Com o relator. Doutor André Posetti. De acordo com o voto do eminente relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. De acordo. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação. Entretanto, indeferiu pedido de registro de candidatura de Eusirene Rossetti Gomes, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Nada mais havendo, abro a palavra aos eminentes pares para algum tratar de assuntos gerais. Meu doutor procurador. Então passo a palavra ao eminente secretário-geral para a leitura e publicação de acordo. Leitura de decisões monocráticas. Processo número 74747, de relatoria do Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, que deferiu o pedido de registro de candidatura. Processo número 37076, relatora desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas, homologação de renúncia. Processo número 75791, também de relatoria da desembargadora Maria Helena, deferimento de registro. Processo número 43049, relator Dr. Lídio Modesto da Silva, homologação de renúncia. Processo número 73533, relator Dr. Pedro Francisco da Silva, deferimento de pedido de registro. Leitura de acórdons. Acórdão número 24328, relativo ao processo 30751,
relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. Acórdão 24.329, processo número 38375, também de relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. Acórdão 24.330, do processo número 55869, relatoria, desembargadora Maria Helena Gargalhone Povas. Acórdão número 24331, relativo ao processo número 68944, relator Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Nada mais havendo ser tratado. Um agradecimento a todos, inclusive nossos servidores. Declaro encerrada a sessão.